Então, eu quero falar com vocês sobre a vizinhança da igreja. Mais ou menos isso, né, Valdemar? Eu fui também da minha cabeça, olhei na apostila lá. Passa aí, Isabela. Eu coloquei algumas coisas que estão anotadas lá na apostila. E ali também já estava incompleto, eu mandei para o Valdemar meio de última hora e não consegui preparar tão bem lá, né? Mas a gente vai conversar hoje e vocês vão entender onde eu quero chegar. Uma coisa interessante de mencionar é essa busca comum nas pessoas de forma geral, não só aqui no Rio de Janeiro, mas de forma geral mesmo, no mundo, por essa teologia da prosperidade ou também a teologia da glória, né? Em diversas religiões. E aí eu estou querendo dizer religiões mesmo, não só nos cristãos, né? Mas as outras religiões mesmo, espiritismo, umbanda, budismo, sei lá. Né? A gente vê a influência disso, né? As pessoas querem prosperar, ou então as pessoas querem glorificação para elas mesmas, né? Ao invés de Deus. E aí isso aqui é uma coisa que talvez a gente vai mencionar. Segue mais um pouquinho, Isabela. Passa o outro slide. Isso aqui eu vou passar rápido, tá? Porque são recortes lá da apostila. Oportunidades de uma sociedade. Ninguém ensina, crê e vive a teologia da cruz além dos cristãos. Aí agora aqui, quando eu falo cristãos, aí a gente vai talvez especificar os luteranos, né? Porque tem muitos cristãos que não usam a teologia da cruz. Aí eu não quis dizer ali além dos luteranos, porque talvez tenha mais alguém que traga essa teologia da cruz, né? Então eu não quero ser aquele chato que fala, não, é só o luterano é salvo, né? Mas infelizmente tem muitos que se dizem cristãos que não conhecem, na verdade, a teologia da cruz. Sabem que Jesus crucificou, foi crucificado, né? Mas não entendem o que isso significa para o mundo. Né? Não compreendem a salvação que ele trouxe. Então, já que as outras religiões às vezes se assemelham com os outros cristãos na teologia da prosperidade, da glória e tal, na teologia da cruz a gente tem um diferencial muito grande. E aí isso é importante quando a gente vai falar com a vizinhança. Porque talvez eu sou só mais um. Vocês ouviram muito os outros pastores falando sobre isso, né? A igreja tal, as pessoas estão até meio feridas muitas vezes com o cristianismo por causa de abusos que igrejas têm feito. Então a gente vai ter que voltar para a teologia da cruz. Não só por isso, né? Porque ela é a teologia que salva mesmo, né? A teologia que fala dessa salvação que Jesus conquistou para nós. Então, é mais um motivo. A especificidade da doutrina luterana. Eu quero fazer até vocês lembrarem da palestra do Bruno, e aí ele falou, né, as pessoas buscando algo mais tradicional ali na realidade dele e tudo mais, né? E isso foi uma coisa que eu comecei a perceber e aprender mais aqui no Rio, na verdade. Às vezes eu tinha até vergonha de falar com as pessoas um pouco sobre a nossa igreja, porque a gente não tinha aquele louvorzão, porque a gente não tinha isso, não tinha aquilo. Eu confesso, eu me sentia até meio envergonhado às vezes, por a gente basicamente não ter isso na nossa igreja. Não necessariamente que eu quisesse que tinha, mas é porque eu imaginava que as pessoas iam olhar para a nossa igreja como uma igreja meio... essa igreja não tem nada a ver, né? Essa igreja... O que essa igreja tem, na verdade? E aí, aqui no Rio, principalmente, eu comecei a perceber isso, né? Bom, nós somos luteranos. Acima de tudo, nós somos cristãos, é lógico, né? Mas assim, a nossa doutrina luterana, ela também cativa voltar para o evangelho e não focar na experiência, né? Na experiência dentro da igreja, também cativa. E a verdade é que é Deus quem converte, né? E às vezes a gente se esquece disso. Então a gente se envergonha muitas vezes de ser teológico, né? Vocês estavam brincando ali que fizeram o teológico lá do Damal, né? A gente se envergonha às vezes de ser teológico, mas a verdade é que a gente não precisa se envergonhar disso. Às vezes as pessoas até podem olhar para isso com desdém, né? E achar que a gente é intelectual demais. A gente nem quer ser assim, né? Mas alguns acham. A gente falou até hoje sobre o perigo disso, né? Se a gente for com o pé lá dentro do racionalismo, por exemplo, a gente esquece o mistério. O pastor Erison falou, né? E aí a gente vai esquecer da Santa Ceia e do batismo, por exemplo, porque isso é mistério. E não é isso, o luterano não faz isso. A doutrina luterana não faz isso. Então essa é a especificidade da doutrina luterana. A gente pode apresentar o que a gente é de fato, sem vergonha, sem medo de apresentar isso. Porque eu estou vendo, essa pessoa está acostumada com uma igreja que tem aquele louvorzão lá e tal, e a minha igreja não vai ter isso para oferecer para ela. Mas e daí? O que a sua igreja tem para oferecer para aquele cara que está acostumado a ir numa igreja, sei lá, de parede preta, né? A gente estava brincando hoje.
O que a minha igreja tem a oferecer para um cara que é acostumado com a igreja ortodoxa? É diferente também da nossa igreja. Mas o que a minha igreja tem para oferecer? Nós somos luteranos, vem cá, vem conhecer a gente. Sem vergonha de mostrar isso. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho aprendido muito sobre isso. E aí, tudo que eu vou falar, depois eu vou trazer alguns exemplos, né? Não é como fazer, mas eu vou dizer o que eu faço. E aí eu vou dizer resultados disso, vou dizer a minha visão sobre isso, e aí a gente vai conversando. A teologia da cruz, então, como conforto para tudo e todos. Ela não é mágica. A teologia da cruz não é mágica, ela não vai trazer tudo o que a gente quer. Mas ela é um conforto para tudo e para todos. Porque, de fato, ali é a obra de Deus por nós. Então não tem como a gente duvidar dela. Não tem como a gente duvidar do que Jesus fez. De Jesus ter morrido por nós naquela cruz lá no Calvário. Então, ela é sim conforto para tudo e para todos. Isso deve estar firme no nosso coração quando a gente vai falar com os nossos vizinhos sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé. Eu vou até mudar talvez essa linguagem para falar, ao invés de falar da igreja, falar da fé. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar com isso também. A maior parte, se não todas, das estratégias deve integrar a congregação local. Eu trouxe algumas fotos ali para mostrar isso, né? O quanto a gente, como pastor, é dependente da congregação e o quanto a missão não é do pastor. Não é o pastor que faz missão, não é o pastor que evangeliza as pessoas. Ele faz isso, mas não é ele quem faz, no sentido de que essa é a função dele e só dele. Não. A igreja faz isso. Né? Então, as estratégias missionárias, né, eu queria ter colocado ali, elas devem envolver a congregação local, ou até mesmo fora, né? Não só a congregação local, mas envolver todo mundo. Envolver as pessoas, ao invés de só os pastores. Eu não quero ser um missionário sozinho, mas eu quero que a igreja dê testemunho. E assim a missão de Cristo, a missão da igreja seja feita. Passa mais um, Isabela, por favor. Oi. Só posso dar um comentário? Pode, manda bala. Falou agora de novo, né, sobre a igreja dar um testemunho. E essa é uma palavra-chave que eu tenho ouvido agora nesses dias de muda. Testemunho pessoal. E também na congregação, nesse primeiro estágio, né? Eu não ouvia isso tanto antes. A gente era muito... sempre a palavra testemunho para luteranos, às vezes aquelas pessoas que estão lá na frente dão um testemunho, dão uma experiência. Mas é um termo que tem se tornado cada vez mais ouvido, abordado agora nessa perspectiva. Né? É bom você levantar isso até para poder explicar, né? E a gente ficar numa coisa comum sobre o que eu estou falando quando eu digo testemunho mesmo, né? É basicamente você falar da sua fé, você mostrar, na verdade, a sua fé. Ali o pastor Roberto estava falando até sobre o sacerdócio de todos os crentes, né, o sacerdócio universal. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu trouxe acho que 2 textos bíblicos para conversar a respeito e fundamentar um pouco do que eu quero conversar com vocês. E é basicamente isso, né? O testemunho é isso, é eu ser esse sacerdote que fala de Cristo, que leva Cristo às pessoas, que mostra como é que Cristo veio a mim e como é que Cristo vai até as pessoas também, né? É nesse sentido que eu digo de testemunho, não só de você contar algo pontual que aconteceu com você, como às vezes a gente pensa, né? Eu vou dar um testemunho, eu falo uma coisa que aconteceu. Eu quero pensar num testemunho, quando eu estou falando aqui, geral, a minha vida como um testemunho. A fé que eu tenho em Jesus como um testemunho. E aí, então, uma coisa que eu quero falar também é sobre essa cristianização de elementos culturais, que originalmente não são cristãos, né? E aí esses riscos, né, e o discernimento. A primeira coisa, então, é o aproveitamento de costumes e eventos não cristãos. Eu vou falar de alguns aqui, mas vocês viram um agora há pouco, com o pastor Natan. As roupas lá também, né? As roupas lá do casamento e não sei o quê, as flores. Aquilo não é necessariamente um elemento cristão, né? Não, era da cultura africana lá, de Cabo Verde, não sei de onde ele falou, nem lembrava do país, né? Mas qual o problema de ter isso naquele casamento, né? Ou então... qual o problema traria se ele dissesse, não, isso não pode no casamento? Já que não tinha problema algum ter lá, né? Beleza, vamos usar. Mas, olha, quanto à liturgia, quanto ao casamento em si, vamos fazer ele de maneira cristã. Foi a postura do pastor Natan. Então ele usou elementos, né, não cristãos ali na igreja. Coisas que não afetassem a fé da igreja. Né? Beleza, né? Se o cara quer ir para a igreja
com uma roupa diferente, tudo bem, é a vontade dele, isso não afeta. Mas aí, então, primeiro a gente aproveita, né, os costumes e os eventos não cristãos. Aí você falou da festa junina, né? A festa junina hoje em dia ela é um elemento cristão, né? A festa joanina, a festa de São João e tal. Mas vocês sabem que ela não começou como algo cristão. Na verdade, foi algo que foi adaptado ao cristianismo, né? Então ela é um exemplo também. Só que a gente tem que ter essa evangelização sem chegar ao ponto de ter um sincretismo, né? Porque a gente aproveita daqui e dali, e daqui a pouco a gente já não é mais nem cristão, a gente começou a ser um monte de outra coisa. E aí vem alguns riscos que a gente precisa estar atento. É uma estratégia que a gente pode usar? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode fazer isso. E a igreja cristã fez isso muitas vezes, né? Mas tem riscos. Não é que a gente vai aproveitar tudo e fazer tudo e usar tudo e não interessa o que a gente vai fazer. Não, a gente precisa ser cuidadoso. Existem riscos. Depois a gente vai falar mais. Acho que tem mais um de tópicos, Isabela. Mais um ou dois. Métodos evangelísticos, né? Evangelismo nas relações da igreja. Aí aquela questão da amizade, do discipulado. Eu não quero falar de célula aqui necessariamente, mas no sentido de que o meu testemunho, né, como eu falo de Cristo, como eu me envolvo com as pessoas, leva a Cristo e, enfim, né, eu nem penso numa organização tão grande, mas no sentido de a palavra de Deus ser entregue. Hospitalidade dentro e fora do templo. Eu recepciono as pessoas, a minha fé, não só na igreja, mas na minha casa, no meu trabalho. Pequenos e grandes grupos fora do templo, presença digital e redes sociais. Eu vou falar mais para frente, então, projetos sociais e culturais, visitas a locais públicos, né, casa de apoio, orfanato, praça, parque, etc. Participação na vida comum entre a vizinhança. Não só em eventos, não só em coisas oficiais, mas na vida comum da vizinhança. E depois, eu não tenho foto disso, mas eu vou comentar alguns casos. Eu achei muito legal quando ele teve o jogo Flamengo e Bayern, daí eu acho que estava no Santíssimo. Tem ele. Não, é pra falar, tô brincando. Não, essa coisa da vida comum da vizinhança, né? Não era um evento da igreja nem nada, ele foi lá e sentou lá com os caras e ainda teve a coragem de torcer pro Bayern. Eu acho que ele foi o único pastor que eu vi até agora que tá saindo de casa de carro e as crianças vêm correndo atrás do carro dele. Pastor! Que legal! Cara, as crianças do bairro tudinho gritando. Foi ontem de tarde, né? Foi, ele só bibi, as crianças tudo doidas atrás do carro. Cara. Então, sobre as crianças ali, né? Elas vão na igreja e tal. E aí, isso é um pouco do meu jeito, né? Talvez para outras pessoas isso não vai acontecer, mas vocês repararam já que eu só falo brincadeira, né? Eu quase não consigo falar sério. Agora eu tô falando um pouco mais sério, porque eu sou obrigado, né? Mas eu brinco muito e tal. Tô gravando também, né? Aí tem que falar sério. Mas assim, eu sou bem brincalhão e tal. Eu tolero muito brincadeiras também, né? Chega um momento que eu tenho que dizer, não, peraí, aí já tá faltando com respeito. Mas geralmente eu tolero muita brincadeira. Então as crianças acabam gostando de mim mesmo. Aí ontem a gente tava saindo pra ir pro culto, elas estavam brincando, jogando bola, eu acho. Aí eu já passei buzinando. Não é uma buzinada só, né? Aí ela já fica doidinha, o pastor, não sei o quê, o pastor. Então é isso aí. E aí o comum, né, das pessoas. Elas me chamam de pastor, mas ali eu não tô dando um culto, eu tô brincando com elas. Alguns textos, eu não quero olhar muito para texto bíblico, não porque eu não acho importante, pelo contrário, né? Eu até tinha separado mais, mas, enfim, vocês estão estudando teologia, os professores lá do seminário vão saber falar melhor do que eu, mas algumas coisas que eu quero destacar, porque vão fazer sentido depois. Primeiro, quando Paulo fala da teologia da cruz, eu falei tanto dela ali já, né? Ela é loucura para os que se perdem, mas para os que nós somos salvos, ela é poder de Deus. E aonde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente vai desanimar na missão. A gente vai fazer um monte de coisa, a gente vai ter estratégias, a gente vai tentar ser espontâneo, ou vai tentar ser organizado, vai tentar ser não sei o quê. E parece que nada vai funcionar, parece que as pessoas não vão vir para a igreja. Mas a verdade é que a gente precisa lembrar disso. Além de confiar que não é a gente que convence, a gente sabe muito disso, né? O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, então é Ele que convence as pessoas. Mas a gente entender isso, que as pessoas não vão dar crédito sempre para essa palavra, porque ela é loucura. Quando a gente falar da teologia da cruz, quando a gente chegar e dizer para a pessoa, muitas vezes, quando ela... O pastor Gilberto falou disso, você me curou. Ele diz, não, eu não, Deus.
quando a gente confrontar assim, elas vão pensar, não, mas eu fui em todas as igrejas e ninguém curou, e aqui curou, então foi você. Entende? O pastor vai ter que dizer de novo, não, calma. E aí quando a gente fala da teologia da cruz, então, né, que mesmo que você não tivesse curado, Deus está com você, a pessoa fala, mas como assim Deus está comigo? Não, eu estou doente, eu preciso que Ele me cure, aí Ele vai estar comigo. Então, é difícil entender isso. Se a gente entende ou se a gente crê, isso é um milagre. Porque a teologia da cruz é loucura. Para nós que somos salvos, aí sim ela é poder de Deus. Jaqueline falou um pouco disso, né? Hoje, se minha vida ficar ruim de novo, eu continuo cristã porque eu entendi isso. Mas um tempo atrás talvez não, né? E a gente é assim também. Hoje, se a nossa vida ficar ruim, talvez a gente continue cristão, porque a gente entende isso. Mas talvez um tempo atrás não. E aí ele continua, né? Eu destaco só aquilo ali. Nós pregamos o Cristo crucificado. Ele é escândalo, né? Ele não é o que as pessoas buscam, mas é o que Deus entregou pra gente, é o que a gente precisa ter. Outro texto, Isabela, por favor. Agora é 1 Pedro, acho. Aqui falando do sacerdócio real, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas. Então essa é a função do cristão, proclamar. E isso a gente precisa entender quando a gente vai falar de missão. O que é missão? A gente pode pensar, então vou fazer um projeto social para trazer as pessoas aqui. Ou eu vou pensar em resultado, será que isso que eu faço vai trazer algum membro para a igreja? Na verdade, a gente tem que olhar um pouco antes e entender que a nossa função no mundo ou uma das funções que a gente tem no mundo, é proclamar as coisas de Deus. Essa é a finalidade, né, do cristão no mundo. Antes, vocês não eram povo, agora são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, mostrar isso para as pessoas. Como é que eu vou falar de Deus para as pessoas? Eu vou mostrar que eu não era povo de Deus, mas Ele me fez povo dele. Lembra da história do pastor Gilberto, né? Olha, quando a gente faz algo de errado, o nosso pai, ele não gosta disso, mas a gente pode e deve ir lá pedir perdão a ele, e ele quer perdoar a gente, né? Depois vocês assistam de novo a história dele, né? Melhor do que eu contando. E aí o apóstolo Pedro fala, então, peço a vocês, eu não preciso colocar aqui texto, mas é 1 Pedro, né? Capítulo 2. Peço a vocês, né? Quando eles olharem, né, as coisas que vocês fazem, eles acusam vocês, mas eles vão depois glorificar a Deus no dia da visitação, quando eles verem que vocês estão vivendo assim, da maneira correta, né? Pela prática do bem, né? Eles vão entender isso. Então, a nossa fala, a nossa atitude, isso tudo é missão. Aí é a questão do testemunho que eu estava falando, né? É aqui que eu quero chegar quando eu digo testemunho. Não é só eu contar algo que eu fiz, mas é eu viver como cristão. É ter essa vida cristã. Passa aí, Isabela, acho que agora vem as fotos. Aí, esse aqui foi o jogo do Flamengo. Isso aqui, para vocês entenderem, eu estou sentado aqui na porta da igreja. Um dia eu cheguei cedo e aí o culto lá era 7 horas, lá em Santíssima, né? É dentro de uma comunidade aqui do Rio. E em frente à comunidade, os meninos viram lá ontem de manhã, a gente teve o culto lá. Fica um cara sentado, igual eu estou sentado aqui, com um fuzil no colo. Em frente ao que eu falei? A comunidade. Em frente à igreja. Ele fica sentado com um fuzil no colo e um radinho, que eles ficam se comunicando. A todas as entradas, né, os caras que estão lá dentro e tal, eles se comunicam. Se entrar alguém, policial, alguém estranho e tal. E aí, mas assim, nunca aconteceu nada. Eu chego lá, cumprimento eles, tal, entro pro culto. Eles respeitam muito. Isso é uma coisa que eu não entendo muito por quê. Talvez eu até entendo, mas assim, não faz sentido, né? Talvez eu saiba o porquê, mas não faz sentido. Eles respeitam a igreja, eles não vão na igreja. Sabe, eles nunca entraram lá, ou a maioria deles nem vai em igreja nenhuma, né? Mas eles respeitam, eles não querem causar mal à igreja. Então, já aconteceu da gente chegar lá, os caras estarem ouvindo música e não sei o quê, esses, né, do radinho a gente chama. E aí eles vão pro outro lado, eles desligam a música, depois que a gente vai embora eles ligam de novo, sabe? E eles entendem, não, agora a gente vai respeitar, eles vão ter o culto ali, deixa eles terem o culto. Às vezes eles estão fumando lá, ou fazendo alguma coisa para não dar cheiro dentro da igreja, eles vão pro outro lado também. Às vezes não, às vezes eles ficam ali porque, enfim, é a estratégia deles lá, né, para se proteger também. Mas assim, eles respeitam a igreja. Eu não sei se eles creem, eu acho que é um pouco até de medo, isso eu percebo
na sociedade de forma geral, né? As pessoas meio que têm medo de fazer algo contra Deus, né? E aí ser castigado. Eu acho que é um pouco disso. Mas, enfim, por que eu falo assim que alguns têm medo de ser castigado, né? Por experiências que eu já tive. Por exemplo, eu falei de um estante que foi roubado lá na igreja, né? Aí eu conversei com um cara lá da rua, ele sempre tá na rua, ele varre a igreja lá pra gente, ele nunca foi na igreja também. Isso é em Realengo, não é em Santíssimo não. Aí eu perguntei ele, falei, você não viu não, se alguém pegou e tal? Aí ele falou, não vi, eu vi que tava aí fora, mas não vi, deve ter sido algum drogado e tal. Aí ele falou assim, mas esquenta não, essa pessoa vai ter o que ela merece. Entende? Pensamento comum. Isso é muito comum, entendeu? Eu ouço isso direto, as pessoas falam assim, e nesse sentido, né? Algumas pessoas pensam, se eu fizer algo de errado, né, contra a igreja, eu vou ser castigado, entendeu? Tem muito desse pensamento também, né? Eu tenho esperança, eu espero que muita gente pense isso aí também, né? Eu já usei até uma vez uma letra, eu não sei nem que banda que era, mas é a música aquela, O Homem que Não Tinha Nada. Projota. Já usei no sermão uma vez. Eu percebo isso aí também, né? Mas eu acho que também tem esse lado dessas pessoas que têm medo de fazer algo contra a igreja e ser castigado, né? Eu já vi isso acontecendo. Então, esse tipo de coisa acontece mesmo, né? Dos caras quererem defender a igreja, às vezes, né? Ou o pastor, né? Enfim. Mas voltando aqui a falar dessa situação, né? Eu cheguei mais cedo lá na igreja e tal, ia ter o culto. A gente já estava tendo problema com um bar. Aqui é a porta da igreja, como se, no lugar que eu estou sentado aqui, ó, e na churrasqueira, um pouquinho mais longe, 1 metro a mais, é a porta do bar. Só que o bar é só o balcão, é como se fosse um depósito. O bar mesmo é na rua. Os caras estão com a mesa aqui, ó. Olha a mesa onde ela está. Eu estou sentado na porta da igreja. Então, o bar é em frente à igreja. Eles fecham né? a rua. A rua é fechada pra... Isso. Tem mesa lá no meio da rua, dá pra ver lá atrás. E aí, eu até anotei lá na frente, mas eu já vou adiantar por causa da foto, né? A gente continuou fazendo o culto no mesmo horário. Aí o cara lá do bar falava comigo, não, pastor, pode deixar que eu abaixo a música e tal. Mas não adianta, porque é muita gente conversando, aí tem outras pessoas que botam música e tal. Então, não tem como, sabe? Fica inviável fazer o culto enquanto o bar está aberto lá. E aí a gente pensou, não, vamos tentar, vamos botar microfone e tal, e não vamos desistir. Primeiro a gente pensou assim, né? A gente está sofrendo, está sendo difícil, mas, poxa, olha como é que os cristãos antigos sofreram muito mais, né? Os discípulos, a maioria deles morreu de forma violenta por causa do evangelho, né? A gente nem está sofrendo assim fisicamente, né? Só está sendo difícil de se concentrar e tal. Então vamos continuar, né? A gente vai sofrer. Pedro falava ali, né, do sofrimento por Cristo também, esqueci de mencionar. E aí a gente continuou. Agora a gente acabou decidindo mudar para manhã. A gente está fazendo o culto 8 horas da manhã. Fizemos 2 ou 3 vezes já. E aí tem sido melhor por um lado e pior pelo outro, né? E aí a gente pensa assim, tá, é o ganha-pão do cara, sabe? O cara abriu o bar lá e é o que ele tem para trabalhar. A gente vai ficar agora brigando. O que é melhor? A gente brigar e falar com o dono da favela lá, ó, escolhe um, cara, ou é a igreja ou é o bar. Manda fechar lá ou fecha a nossa. Boa noite. Eu vim só ver a internet. Ah, beleza. E a gente pensou, tá, nós vamos brigar, nós vamos falar com o dono da favela lá, ó, é um ou outro. Ou a gente vai ser amigo, entendeu? E aí, beleza, a gente mudou o horário, né, e resolveu por enquanto, né. Se um dia o bar mudar de lugar, ou enfim, porque lá tem muito disso também, né. Às vezes começa algo e depois de meio ano não tem mais, entendeu? Então, aí a gente volta o culto à noite, e a gente vai se adaptando, né. Aí, na minha frente, depois que eu vi, eu cheguei lá, era Flamengo e Bayern, né? Aí eu cheguei e tal, comecei a conversar com os caras e tal. Aí com esse aqui principalmente, né? Aí o Bayern tava ganhando, né? Aí eu falei assim, ó, vocês vão chorar hoje, hein, velho? Eu vou ficar feliz. Comecei a brincar assim, né? Pra eles verem que eu tava torcendo pro Bayern. Eu não falei na hora que eu tava torcendo. Aí eu vi que o cara foi amigável, aí eu falei, não, tô torcendo pro Bayern mesmo, não sei o quê, não gosto de time brasileiro nenhum, falei com o cara. Aí, em frente, aí ele falou assim, então você tá junto com ele ali, ó, um cara com a camisa do Bayern também, né? Então às vezes a gente até tem medo de falar o que a gente pensa, mas, porque, eu tô dentro da favela, eles vão me matar aqui. Não, nada a ver, né? Muita gente lá é gente boa e até as pessoas que se envolvem com crime, né, elas não vão te fazer mal à toa, né? A maioria das coisas que acontece de mal lá é por um acidente, por causa de invasão, de outra favela ou de polícia, aí começa tiroteio e as pessoas são baleadas, sei lá, por causa disso. Né? Tem covardia, igual qualquer lugar, né? Um dono de uma empresa às vezes é covarde com o seu funcionário também, né? E aí a gente difere as coisas. Né? E aí assim, talvez alguém ficasse com medo e tudo bem, né? Se o outro pastor, fosse outro pastor lá na situação, ficasse com medo, não conversasse com ninguém,
Beleza, ele ia arrumar outro jeito. Mas ali talvez foi uma oportunidade de mostrar pro pessoal, olha, a gente não vem aqui, faz o culto e vai embora e não tá nem aí pra vocês. Não, cara, a porta tá aberta. Mesmo que você tá bebendo aí, tá usando droga, que seja lá o que for, e quiser vir pro culto depois, tamo aí. Né? Eu convido o cara, o dono do bar lá também, né? Eu falo, eu sei que final de semana você tá ocupado, né? Aí agora com o culto de manhã, se quiser vir um dia e tal. E aí eu até tirei essa foto com o cara, né? Tem gente que tem medo de tirar foto dentro de favela, porque não é recomendado mesmo não, né? Quando vocês forem andar amanhã, acho que o Valdemar vai dar umas instruções, né? Tem lugar que você não pode nem ficar tirando foto, tem lugar que você não pode entrar com o celular no painel do carro, por exemplo, se é Uber ou seja o que for, porque os caras ficam com medo de você estar gravando lá dentro. Então assim, tem tudo isso. Mas ali eu cheguei a me sentir à vontade para tirar uma selfie com os caras. Entendeu? Não deu nada, né? Me senti à vontade para torcer contra o time deles. O dono do bar é flamenguista. Todo mundo, menos eu e o cara da minha frente aqui, tava torcendo pro Bayern, né? Então, isso aí, né, pensando na vizinhança, é o que eu fiz. Talvez alguém de vocês não vai querer fazer isso, não vai ter coragem, ou seja lá o que for, né? Mas assim, eu me envolvi com essa pessoa. De algum jeito, vocês vão se envolver também, sabe? Não só com os membros da igreja, não só aqueles que entrarem pela porta da igreja, mas às vezes aquele que estiver sentado do lado da porta da igreja tomando cerveja, né? Gritando lá, né? Juiz, seu vagabundo! Beleza, né? Vamos xingar o juiz junto, então. Passa o próximo aí, Isabel. Eu falei do cachorro com vocês no primeiro dia, né? Alguém perguntou assim, o que você faz? Eu falei assim, tem um cachorro. Eu falei, não, tem que falar do torresmo hoje, né? Isso aqui foi numa festa junina. Todo mundo que chegava lá na igreja, qual é a primeira coisa que eles falavam, praticamente? Primeiro ano que a gente tava... Isso foi no primeiro ano. Não, assim, pouca gente conhecia o torresmo, isso aqui, nesse dia. Porque a gente chegou 31 de maio, mais ou menos um mês depois teve a festa julina. É julina, né? A gente faz o primeiro final de semana de julho. Mas todo mundo chegava e via ele e morria de rir. O cachorro tá de roupinha, não sei o quê. Tarará. E assim, até hoje as pessoas lembram disso. Né? Pessoas da igreja, né? O pessoal lembra que conhece ele, mas as pessoas da rua, né? Que não eram da igreja. Passa aí, Isabel, tem mais foto do torresmo? Acho que tem mais duas. Olha ele ali de novo. Isso aqui foi o dia que a gente foi entregar, tem uns cobertores e sopa na rua, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Passa mais um aí. Isso aqui foi numa reunião de jovens. Ele tava de roupinha também, que tava frio, né? Camisa polo. Tava combinando comigo, né? Só que a minha tá mais suja. Então, o torresmo tá junto comigo, velho. O torresmo é um cão missionário. Ele participa das coisas da igreja, a gente só não deixa ele no culto, na hora do culto, mas depois do culto a gente solta, porque o pessoal pede, cadê o torresmo? E o pessoal na rua me conhece por causa do torresmo, algumas pessoas. Já arrumei problema também, né? Porque briga de cachorro, não sei o quê, enfim, tem o ônus e o bônus, né? Mas muita gente que talvez nunca ia saber que eu era o pastor, ou enfim, nunca ia ter oportunidade de conversar comigo, começou a conversar por causa do torresmo. Levou o torresmo ainda. Ele já quase morreu várias vezes. E aí, até onde chegou isso, né? Não foi só na rua onde eu passeio com o torresmo. Eu até anotei lá, para não esquecer de falar, mas já que eu tô lembrando, eu vou falar. Ele já quase morreu várias vezes, né? E a gente foi com ele no veterinário várias vezes também. E eu tive a oportunidade, então, por causa dele, de levar devocionário para uma veterinária. E aí, beleza, às vezes a gente entrega, e aí é uma coisa importante da gente pensar também, né? Nem sempre a gente dá crédito às coisas que acontecem. Porque eu, pelo menos, sou assim como eu era envergonhado em falar da minha igreja pro cara do louvorzão lá, porque a minha igreja não tem, né? Ou do cara da igreja muito luxuosa, porque a minha igreja é mais simples. Às vezes eu entregava algo, eu falava algo e não dava crédito para aquilo, sabe? É meio que eu fazia o evangelismo achando que ninguém ia ser evangelizado. É igual aquela história da mulher que foi orar com guarda-chuva, né? Eu ia orar sem o guarda-chuva, entendeu? Mas aí eu entreguei lá os 5 minutos para veterinária e eu voltei meio ano depois com o torresmo doente de novo, na mesma veterinária. Esse ano já. Foi esse ano já. E aí ela consultou e tal, viu o que ele tinha. Aí na hora de ir embora ela falou assim, o seu livro tá ali, tá? Eu leio todo dia. Tava lá no consultório dela. É um veterinário da prefeitura, só para contextualizar. Então é muita gente que passa lá. A chance da médica lembrar, se ela não estivesse vendo, ela não lembraria. Não lembraria. E também lembrar da gente, né? Porque eu falei que eu era pastor por causa do... lembrar de vocês todo dia. E o torresmo tem parte nisso.
talvez esse nome, né, que chama também, né? Você já viram algum cachorro chamado torresmo? Acho que não, né? Então ela vai lembrar. Então assim, isso abriu portas, né? Aí depois disso, quando ela me falou, eu tô lendo, aí eu pensei, poxa, então eu tenho que dar o desse ano. Só que aí eu não dei só para ela, a gente levou uns 4 ou 5 e entregou para todo mundo que trabalhava lá. Para recepcionista, para outra veterinária que ela consulta e tem uma veterinária que castra os animais. Pegamos para outra veterinária, para uma mulher que ajuda, né? Aí faltou no outro dia que eu fui lá, levei e a mulher não estava lá, eu pedi para entregar. Então a gente entregou para várias pessoas, né? Por causa do torresmo. Porque se não fosse o torresmo eu nunca teria ido lá, ou não fosse nenhum animal, né? Eu nunca teria ido no veterinário, para quê? Por causa dele. Então, aí, onde eu quero chegar é, às vezes, coisas muito simples fazem coisas muito grandes. O Matheus falou comigo ontem alguma coisa mais ou menos assim, né? Às vezes a gente fica pensando o que é fazer missão e no fim das contas é fazer o trabalho, é fazer qualquer coisa, vai ser missão, né? E é tão Cristo isso, né? É tão Cristo, porque tudo de Cristo é assim. Uhum. Aí você pega o batismo. O que é o batismo? Água e uma frase. Né? O resto a gente criou na liturgia, né? Sim. Padrinho, mas é água e uma frase. Jesus é simples. Santa Ceia, pão e vinho. A própria palavra, né? Jesus fala que ele está presente onde a palavra é pregada, né? Talvez se a gente fosse pensar, não, mas espera aí, é para Deus estar presente. Talvez a gente ia falar, não, tem que ter um ritual cabalístico e não sei o que, faz isso e aquilo, e tiro e fogo. Não, a palavra. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. É simples, né? E a missão é simples também. Né? Tem coisas pequenas que às vezes fazem com que a gente tenha a oportunidade de testemunhar. Vai ter mais coisas simples aí pra frente, né? Passa de novo aí, Isabel. E o sopão, né? Isso aqui é aquilo até que eu falei com o pastor Gilberto, né? Deu certo ou não deu certo? Não tem foto do sopão não, pode deixar lá. Na verdade, volta. 2 fotos atrás é do sopão, o torresmo estava junto. Essa aí acho que é falando do sopão. Acho que também. Esse Esse aqui foi o dia do sopão, né? A gente levava sopa e coisa para os moradores de rua, né? E aí é aquele negócio, né? Será que algum desses que recebeu a sopa vai ir para a igreja? Não sei. Né? E nem é esse o objetivo em si, né? Em certo sentido, né? É claro que a gente quer que eles estejam na igreja. Tá? Não é isso que eu estou dizendo, não é para eles irem para a igreja, né? Mas assim, o nosso objetivo ali pontual é levar para eles, é conversar com eles, principalmente. Não era nem de alimentar, porque comida eles iam conseguir em vários lugares, tinha muita gente que dava. Mas a gente queria a atenção deles e queria que eles soubessem que eles tinham a nossa atenção. E aí eu estava falando da questão dos moradores de rua irem para a igreja, né? A gente quer que eles sejam lá, mas na hora que a gente sai, o objetivo não é chegar lá e dizer, vai para a igreja. É chegar e mostrar essa atenção que a gente quer dar para eles e a gente quer receber deles também. A gente quer a atenção deles. E aí, se eles forem para a igreja um dia, graças a Deus por isso, né? Mas é que às vezes a gente pensa simplesmente na pessoa vir para a igreja, mas não entende que isso é a maior coisa. Se a pessoa for salva, né? Essa é a maior coisa. Mas não entende que às vezes uma coisa pequena que a gente faz é muito grande também. Aí eu até critiquei ontem, eu acho, antes de ontem, né? Quando algumas pessoas não olham o contrário, né? Elas olham para a ação humana, para o resultado humano, e se esquecem da salvação. Mas às vezes a gente precisa fazer esse inverso, né? De entender que começa pequeno e talvez chegue nesse maior. Né? E aí, uma outra questão é que a gente não entregava só para os moradores, a gente teve a oportunidade às vezes de entregar para outros. Teve um dia aí, foi até assim, quando estava acabando, a gente estava meio cansado, um dia que, no começo a gente fez demais, a gente não deu conta de entregar, aí tinha uns motoboy lá, a gente falou, quer comer sopa? E os caras veio, mototáxi, né? E aí os caras vieram e comeram com a gente e tal, e viram, né, o projeto. Teve um cara de uma floricultura, né, que veio também comigo e falou, poxa, eu fiz 3 casamentos hoje e eu só almocei. Ele falou, só almocei antes de começar a trabalhar, umas 10 e pouco da manhã. Ele falou, isso já era o quê? 11 horas da noite. Não comi mais nada ainda, vocês me salvaram, não sei o quê. Então assim, a gente ajudou o cara e ele viu isso, ele ficou animado, ele perguntou onde era a nossa igreja e tal. Ele, no caso, nunca foi lá na nossa igreja, né? Eu nunca vi ele lá. Mas, enfim, despertou esse
esse pensamento, né? O pessoal da igreja está fazendo isso e eles não disseram, não, isso aqui não é para você, é para os moradores, ou é para outra pessoa. Não, vem cá, come de novo, entendeu? Então, onde eu quero chegar é a gente se envolver. Não interessa muito como, a não ser que a gente não faça uma heresia, né? Isso a gente não vai, aí a gente vai, né, sair fora. Mas a gente se envolver, às vezes com coisas simples, né? A gente se envolve. Né? Eu posso contar uma? Pode? Já gravei uma letra Nesse dia aí, eu lembro especificamente desse dia. Foi a segunda vez que a gente foi entregar. E aí, na primeira vez a gente conheceu esse casal e aí era um casal de moradores de rua, né? Eles moravam lá na praça daquela igreja. E na segunda vez a gente voltou, eles estavam lá. E aí a mulher me chamou de canto e me contou que ela estava grávida. Aí, naquele dia, aquela mulher não saiu mais da minha cabeça. E ela começou a falar, o rapaz sentou o Arthur também e conversou com ele, mas ela falou tanto texto bíblico, ela contou a história da vida dela toda. Ela é uma enfermeira formada e caiu no mundo das drogas, formada, por causa da faculdade, enfim, né? Caiu no mundo, né? E ela contando do peso que ela sentia de ser um peso. A culpa que ela sentia de ser um peso. E ela falou, agora eu tô grávida de novo e eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. Eu não vi ela mais, mas essa mulher não sai da minha cabeça. E aí, isso aí foi uma coisa que ela falou também. A culpa que ela sente de ser uma decepção. Que ela tenta e não dá certo. E não ter conseguido. E ela não queria ser uma decepção de novo, de dar esperança para a família dela e cair de... Isso marca a gente de uma maneira muito profunda, assim, das pessoas lembrarem da gente. E aí, lembrei o que eu ia falar. Ela falou assim, vocês vieram aqui e deram atenção pra gente. Vocês não deram comida. Vocês deram atenção. Foto, vocês não gravaram vídeo entregando comida pra gente. Vocês chegaram aqui e deram atenção. Foto que a gente tirou tal foi isso aqui, ó. Quando a gente chegou, na hora de sair, né, tirei uma foto no carro para mandar no grupo da congregação e dizer, ó, a gente tá indo, tá? Vamos fazer... Para a congregação saber, né? Eu acho que eu cheguei até a postar um vídeo contando o que estava acontecendo, no sentido de incentivar até as pessoas a fazerem e de dar satisfação para aqueles que ajudaram, né? Porque teve gente que foi entregar, mas teve gente que doou uma batata para fazer a sopa, teve gente que doou R$20 para comprar não sei o quê. Porque a gente sempre faz isso na igreja, né? Faz um evento, manda foto lá para o pessoal ver o que está acontecendo. Mas não era no sentido de promover a gente, entendeu? E isso ela percebeu. Porque tem pessoas que vão lá e só entregam e vão embora, entendeu? Faz a fila aí, pega a sua sopa e vai embora. E eu fiz até um estudo bíblico com os jovens antes do primeiro encontro. Falei acho que a gente estudou sobre boas obras, né? O que a gente faz e agrada a Deus é aquilo que a gente faz com fé. Não simplesmente porque alguém precisa, ou então não porque a gente quer ser melhor, não. É porque a gente crê em Deus e vê ali uma oportunidade que Deus dá da gente servir a Deus no próximo. Né? Enfim, a gente trabalhou isso daí. E aí eu ia falar do negócio de dar certo e dar errado, né? Esse projeto tá parado, né? Aí alguém pode pensar, deu errado, né? A Isabela falou. Mas ele deu certo enquanto durou. Se um dia voltar, e por que a gente parou, né? Porque ficou uma família, basicamente, indo lá. Tinha muita gente que doava, né? Tinha gente que mandava R$50, tinha gente que doava as coisas, mas a gente faltava pessoal, faltava recurso humano. Porque a nossa congregação é pequena também. E aí acabou ficando centralizado, né? E aí ficou centralizado ali. E aí para não sobrecarregar, porque eles participavam de tudo na igreja, né? Então era assim, mais uma coisa para não sobrecarregar, eu optei, vamos parar, porque não tem como, né? A gente tem que... Beleza, passa aí que falamos demais do sopão já, senão nós não vamos dormir hoje não. Meu Deus. Igreja cheia, né? Isso aí a gente gosta, né? Mas nem metade daqui é membro. Porque isso aí... isso que eu ia falar. Isso aí foi um culto jovem. Geralmente a nossa igreja não fica tão cheia assim. Mas aí passa outra foto. Aqui a igreja estava cheia, fora da igreja, na festa junina. Tem muitos membros aqui na hora da foto. A maioria aí é membro da igreja, a grande maioria. Mas tem muita gente de fora da igreja que vem também na festa junina. Então isso é uma outra coisa, né? A gente aproveitar a igreja, o espaço, seja lá o que for,
não só para a igreja, mas para todo mundo, né? Igual foi falado aqui da Penha, lá da quadra, aqui em Copacabana. Aqui é mais uma foto da festa junina, né? Aqui também. Aí eu fiz uma devoção. A nossa festa junina não é só para comer pé de moleque, bolo de milho e milho cozido, né? Não é só para isso, né? Mas eu faço uma devoção todo ano, né? E aí, beleza. Eu imprimi pro pessoal, para eles levarem depois, fiz tipo um folhetinho e tal. E aí passa mais uma, Isabela. Aqui tá um exemplo de uma coisa não cristã que a gente aproveitou pro cristianismo. Vocês imaginam o que tem a ver essa foto aí? É algum buraco. Uma coisa que ninguém imagina que um pastor vai fazer. Parece que é uma tampa de bueiro, né? É porque é uma placa de concreto mesmo que eu fiz. Mas pra quê? Pra fazer uma fogueira em cima para não destruir o pátio da igreja. E aí por que a fogueira? Porque ninguém sabia por que tinha a fogueira de São João. O que é isso, né? E aí eu pensei, poxa, pra mim era meio claro, né? Assim, como é que a gente pode olhar isso de forma cristã? Talvez alguém olhe de forma mística, sei lá o quê, mas o fogo, vamos começar pela lei, né? O fogo do inferno. João Batista pregava o quê? Arrependam-se. E aí ele trazia para Deus. E a luz do mundo que é Jesus. João falava a respeito da luz. Ele não era a luz. Ele preparou o caminho de Jesus. Então eu aproveitei na fogueira uma maneira de falar de Jesus, né? Porque São João não é a festa dele, na verdade é uma festa de Jesus. A gente usa São João como desculpa para falar de Jesus. Né? E aí, beleza, fiz a plaquinha. Esse ano a gente usou de novo, né? E aí eu pensei até em não fazer sobre a mesma coisa, que eu fiz isso no ano passado, e esse ano eu falei de João Batista de novo, né? Falei basicamente a mesma coisa. Acrescentei algo, tirei outra coisa, mas falei dessa luz do mundo e tudo mais. Né? Isso aqui a gente saindo pra procurar madeira pra fogueira. Isso, madeira pra fogueira. Aí eu peguei essa foto meio que pra ilustrar, né? Então assim, isso aí foi um dia que eu tava indo pro shopping com a Isabela, aí eu tava procurando, era madeira do jeito que eu precisava. Eu achei lá jogada, falei, não, tem que pegar. Aí botei dentro do carro, fui pro shopping com o carro desse jeito, o banco rebatido, né? Um monte de pau lá dentro, pra fazer, eu não sei se era da fogueira, era de outra coisa, eu acho. E aí, assim, outros momentos também, aí de novo, isso é algo meu, talvez vocês não vão gostar de fazer isso, vocês vão achar uma coisa melhor pra fazer. Isso é algo meu, eu gosto de fazer essas gambiarras, eu gosto de mexer com madeira, eu sou lixeiro mesmo, né? Então eu pego essas coisas, aí passa mais uma foto, acho que já é. Não era não. Mas deixa essa foto aí, não problema não. Para fazer coisas para a igreja, não tem custo nenhum, que é lixo, entendeu? Mas algumas coisas a gente faz para a igreja. Passa aí, depois a gente volta, Isabela, bota naquele painel lá. Isso aqui é um painel, esse aqui no caso foi num papelão, uma caixa de papelão. No Setembro Amarelo. Não, esse foi o último que a gente fez, do Setembro Amarelo. Eu botei lá no portão da igreja algumas coisas falando sobre, tentando chegar no assunto do suicídio, né, do Setembro Amarelo. E eu peguei ali, pessoas desanimadas da Bíblia. Aí falei de Elias, de Jeremias, de Jó, não sei o quê. Fui colocando alguns deles. E esse bilhetinho aqui, estava aqui escrito, escreva aqui o seu desânimo, o seu lamento, alguma coisa assim. Ou deixa o seu telefone, se você precisa de aconselhamento, precisa de ajuda, e bota na caixa dos correios. Estava escrito lá. Aí, deu certo ou deu errado? Ninguém escreveu nada. Ficou lá uma semana. Ninguém escreveu nada. Deu certo ou deu errado? Não sei. Né? Mas estava lá, as pessoas leram, né? Aí eu sempre colocava aqui, quer saber como terminou essa história? Aqui no caso era de Jó. Né? O que Deus fez... aqui é Jeremias. O que Deus fez com Jeremias? Leia na sua Bíblia o livro de Jeremias, ou então escaneie o QR Code ao lado. E aí a pessoa podia escanear o QR Code e ler lá, né? Eu fiz um negócio só para a pessoa poder ler. Nesse sentido aí eu até vi algumas pessoas... isso a gente viu. Lendo o QR Code, então não deu errado. Não, deu certo porque as pessoas leram, né? O cartãozinho que eu não sei deu certo ou não deu errado, talvez alguém não se sentiu à vontade, mas um dia se sim, enfim. Teve um outro ano, esse aqui era um menor, ele era mais ou menos o tamanho da televisão, assim. Teve outro ano que eu fiz um bem maior, aí que eu achei no lixo na rua, uma cama box. E eu peguei aquele estrado da cama box com aquela lâmina de madeira, né? De compressado, e eu fiz ali um painel. Aí os jovens me ajudaram, a gente fez um monte de negócio, pintamos umas gotas assim, como se estivesse chovendo em cima de uma cruz, e aí embaixo da cruz não estava chovendo. Fizemos um negócio bacana, só que eu não tenho foto disso, infelizmente. Eu procurei no meu drive ali, talvez eu ache um dia, mas não achei.
E aí era grandão, né? Era dessa altura assim, né? 1,80 por 1,90, sei lá. Ah, esse cartaz aí. Aí, nesse ano, o que foi? Eu coloquei uma cartolina, pra vocês terem noção do tamanho do cartaz, né? Uma cartolina, além das coisas que tinha lá, textos bíblicos, esses desenhos, não sei o quê, e escrevi assim, escreva aqui o que te motiva a viver. Setembro Amarelo, né? Suicídio e tal. E aí, isso foi no sábado, né? Aí no domingo de manhã, a gente colocou lá na frente da igreja, aí eu falei depois do culto, falei, vocês da igreja, vocês vão começar, vocês vão lá e vão escrever. Aí algumas pessoas foram escrever, umas 10 pessoas escreveram lá, né? Minha família. Além de Deus, era assim a frase. Além de Deus, o que te motiva a viver? Justamente para a pessoa entender isso, né? Olha, Deus vai te motivar a viver. Então busca consolo nele, né? Busca motivação nele. Se você não tem ainda, busca mais, né? E aí as pessoas escreviam, minha família, meu cachorro, meu não sei o que e tal. Aí beleza, ficou ali uns 10 da igreja. Na segunda-feira, eu fui lá olhar de novo, já tinha mais uns 3 que tinham escrito. Depois, mais um pouco. E aí aquela cartolina quase encheu. As pessoas passavam ali. A rua da igreja lá é uma rua de bastante gente passa a pé, né? Isso é sinal de que elas leram, né? Elas interagiram com aquilo ali. Alguém vai falar, deu mais certo do que esse, né? Sei lá, não sei, né? Mas as pessoas interagiram. Ali a gente colocou também, sabe? Aí eu até pedi, na época que eu fazia terapia, eu pedi minha psicóloga para ela me mandar algumas coisas de assistência especializada nesse sentido, né? E coloquei o meu telefone e tal, se alguém quisesse contato. Enfim, tava lá na igreja também, né? Mas ninguém entrou em contato também. Né? Mas elas interagiram ali, né? Colocaram, o meu trabalho, a minha família, minha mãe, não sei o quê. Isso me motiva a viver, né? Aí eu já fiz mais vezes, fizemos no dia da reforma. Aí a gente geralmente deixa também algum livreto, não tá aparecendo aqui, mas eu fiz uma caixinha de madeira também, para botar os livretinhos do Setembro Amarelo, ou na época da reforma a gente colocou outros, né, que tratavam o que ensina os luteranos, aquele azulzinho, para as pessoas conhecerem. E as pessoas vão pegando, sabe? Então, isso é uma maneira também, né? Talvez não, muito provavelmente, algumas pessoas que leram ou que interagiram ali, que levaram um livretinho, são pessoas que eu nunca vi ou nunca ia ver, mas elas passaram ali. Talvez elas não iam ter coragem de chegar lá na igreja, participar do culto, ou vir falar comigo, ou deixar o cartãozinho para eu entrar em contato. Mas elas leram. No anonimato, elas leram sobre Jeremias, leram sobre Jó, né? Não sei se foi o Jó, o outro era Elias. Esses 3 mesmo, Elias, Jó e Jeremias. Então, assim, às vezes a gente quer estar presente pessoalmente, mas nem sempre a gente vai estar presente pessoalmente e isso não é ruim, sabe? Não é um problema. A gente pode fazer isso também. Isso aqui, acampa dentro. Aí, por que eu coloquei isso aqui? Estão trazendo pessoas para a igreja, geralmente não vai ter alguém que não é da igreja ali, né? Mas aconteceu. Eu até achei estranho. Oi? Eu peguei qualquer uma porque eu estava com pressa. Eu até achei estranho o que aconteceu. Por quê? Teve uma mulher que levou as filhas no Dia das Crianças, depois tem foto ali, e ela começou a ir para a igreja, né? Uma pessoa que, no caso agora, veio para a igreja por causa disso, né? E ela foi nesse dia do acampar dentro, teve as brincadeiras lá com a criança, e ela deixou as filhas lá para dormir lá. A gente até ficou pensando, meu Deus, se essa mulher não vir buscar essas crianças? Meu Deus, sabe, passa um monte de coisa na cabeça, né? E eu pensei, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, né? Deixar com outras pessoas sem eu estar lá, né? Mas ela deixou. E aí isso já mostra assim, a confiança que as pessoas têm na igreja. Se isso é bom ou ruim, enfim, a gente vai avaliar, mas foi bom ali. Né? E aí, exemplos assim, né, de outras coisas que são parecidas, né? O quanto é importante ou é bom que as pessoas confiem no pastor. Não para deixar o filho com o pastor, né? Deixar as crianças com o pastor, mas às vezes de vir conversar algo, né? Há um tempo atrás teve um rapaz que veio falar comigo assim, ele não era luterano, né? E se tornou luterano depois de adulto. E aí ele veio falar, ele estava conversando comigo de problemas que ele estava tendo e tal. Aí ele até falou meio brincando assim, né? Eu vou voltar para outra religião que eu ia, porque lá não tinha problema nenhum. Ele foi num tom de ironia, né? Ele não estava falando que ia deixar de ser luterano, ele estava sendo irônico, né? Falando meio brincando. Eu vou voltar porque lá não tinha problemas, né? Agora que eu conheci o evangelho, minha vida tá um caos, né? Aí ele me mandou assim, né? O Satanás existe. No sentido assim, ele estava sendo tentado mesmo, né? E assim,
isso é confiança do membro com o seu pastor, né? Ou às vezes de alguém que não é membro também com o seu pastor. E aí, não falo isso por meu mérito, mas para poder compartilhar isso com vocês. Né? Para que vocês entendam que isso é importante também no ministério. Essa pessoa confia na igreja, confia no pastor, e ela vai mostrar isso não só para o pastor, não é só eu que sei disso, mas os amigos dele vão saber disso. Talvez no dia que um amigo dele tiver problema, ele vai dizer, cara, vamos lá conversar com o meu pastor? Posso pedir para ele fazer uma oração por você, ou seja lá o que for. E aí, as pessoas. Né? Agora eu estou querendo chegar nesse ponto, né? De que a igreja ajuda. Aqui era um mutirão, né? Então a gente se ajuda, né? Tá todo mundo suado aqui, ó. Esse aqui foi depois que estava acabando, né? E a congregação tem que pegar firme. Isso aqui, eu fui visitar esse senhor, ele não é membro até hoje da igreja. Né? Ele é filho dessa... filho não, é pai dessa mulher aqui. Ela é da igreja. É padrasto, no caso, né? E aí eu não fui visitar sozinho. O presidente da minha congregação foi comigo, a esposa dele foi comigo, a Isabela foi comigo. Uma outra mulher, ela não é da diretoria nem nada, mas ela foi comigo. Eles quiseram estar lá. Então não é só o pastor que está visitando. Aí lembra, Jaqueline, que eu falei hoje, né? Que a gente luta para isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é o pastor que vai fazer. Né? Mas na nossa igreja às vezes parece que é isso, né? Tem esse pastorcentrismo. E a gente luta para mudar isso de certa maneira, né? Porque o cristão é chamado a fazer isso. Né? O Pedro falava lá, né? A fim de que... E aí ele vai falando, né? Da gente mostrar as obras de Deus. Isso aqui é o Dia das Crianças, né? A gente alugou pula-pula e tal, e é gratuito. Faz cachorro-quente, faz pipoca, faz o almoço. Isso aqui é o dia inteiro, né? Começa de manhã, tem café da manhã, almoço e um lanche de tarde. Para as crianças brincarem lá. É uma maneira de abrir as portas para a igreja. Aí depois o pastor sai buzinando, é o pastor, é o pastor! Assim, né? Que a Renata chegou na igreja. Essa mulher que deixou as crianças lá no acampa dentro, ela participou durante o dia e tal, e deixou as crianças lá. E depois no outro dia chegou no culto de manhã e participou do culto. Ela começou a participar da igreja por causa desse evento. Tem outras crianças que vêm só nesse evento, ou que agora estão vindo na escolinha sem os pais, por exemplo, mas estão vindo e vêm para a escolinha. Então, assim, tem de tudo, né? Várias delas estão aqui nesse dia também. Aqui é uma foto, né, de um dia, de um culto, com as crianças lá. Isso foi de ontem, né? Ó, só para vocês terem noção, ó. Só essa menina aqui é membro da igreja. Só ela é membro da igreja. O resto não é. Que vem. E eu acho interessante o contato que elas gostam de ter com a Bíblia. Cada um foi atrás de uma Bíblia do Inário e já estava se encontrando, manuseando, cantando os hinos. Eu achei isso bem interessante. Porque elas têm essa empolgação de ler a Bíblia, procurar na Bíblia, cantar os hinos. E isso eu achei legal. Alguém podia falar assim, não dá o livro para as crianças não, elas vão estragar. Gente, estragar, estragou. Cara, e elas tinham cuidado, que elas foram entregar tudo bem direitinho lá de novo. Isso, não é porque é criança que você vai deixar estragar. O pessoal entrega e fala, ó, cuidado, né? Ou então às vezes elas querem levar tudo quanto é livro. Não, leva só esse. Às vezes a criança nem sabe ler, mas quer ter um livro na mão, né? Não, leva só esse, né? A gente põe limite também nas crianças, não precisa deixar fazer tudo que quer, né? E se ela estragar, a gente vai dizer, ó, não faz isso, não pode. Mas a gente não vai, com medo de estragar, não deixar a criança se envolver. Pelo contrário, a gente vai envolver elas, né? Esses dias eu postei um vídeo no TikTok, e postei no Instagram da igreja também, fazendo uma oração com as crianças, tava falando, né? Meio que um sermão para as crianças lá. Aí no final eu falei, não ia ter escolinha naquele dia. Eu falei, vocês vão sentar ali, vocês vão ouvir o pastor falando agora, de forma mais difícil talvez. Aí vocês ficam quietinhos, não faz muita bagunça não. Eu falei, não faz muita bagunça. Aí alguém comentou lá, né? Aí alguém foi e botou entre aspas, não faz muita bagunça, então um pouco de bagunça pode, né? E kkk, uma risada. Meu Deus, e que culto difícil. Aí, Pra gente que tava tomando conta deles, assim, isso. Porque eles vão sem os pais, né? Então a gente teve que ficar assim, a cada 2 minutos. Isso aí. Então assim, a gente tem que ter uma... Foi difícil. Foi estressante, né? Foi difícil, mas não vou falar mentira não, mas... Mas a gente tem que tolerar. Que eles estejam ali, Claro. do que eles estejam ali na frente da igreja brincando na rua e não participando do culto. Cara, eu fico pensando, esse tipo de coisa vai motivar alguma delas a ficar, mano. E há um tempo atrás, a gente tinha culto que as professoras preparavam e não tinha uma criança. Agora a gente está cogitando ter 2, porque não está dando conta de cuidar de tanta criança. Mas eu percebo assim, sabe, não tem nada de extraordinário em números, né?
Mas tem essas coisas pequenas que fazem diferença, que a gente percebe que as coisas estão acontecendo. Né? E eu também não trouxe nada de muito novo. A única coisa de nova que eu trouxe talvez foi esses painéis. Não, pior que aí, se for listar, tem, né? Os painéis, o Dia das Crianças. Pior que né? Bastante coisa nova. Às vezes o sopão. não percebe o trabalho dele, mas assim, quem tá de fora e ajuda. A verdade é que eu nunca parei pra avaliar isso, né? Agora que você perguntou aqui. É igual, eu fiquei 1 ano sem receber ninguém em profissão de fé, por exemplo. E aí tipo assim, eu nem tava desanimado por isso, mas eu tava pensando, né? Caramba, ninguém entrou na igreja ainda, né? 1 ano em Realengo. Mais ou menos 1 ano, né? E aí, em uns 2 meses, um monte de gente fazendo profissão de fé. Um monte de gente não, né? Umas 4 pessoas fazendo profissão de fé. Entendeu? E foram recebidos depois, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, não tá funcionando. E do nada Deus dá essa luz, né? Olha aqui, meu filho, né? Então isso acontece, né? Isso aqui é uma visita num asilo, né? E aí o interessante disso não é só ter ido lá visitar, mas é que o pessoal pediu pra gente voltar. Então são pessoas que talvez não vão para a igreja. Eu acho que ninguém ali vai para a igreja. O filho não vai lá buscar para levar para a missa, para o culto, seja o quê. Então eu estou tendo a oportunidade de certa maneira, ser o pastor deles. Porque eles pediram para eu voltar. Mês que vem eu vou lá de novo, em agosto. Né? Eu vou tentar ir 1 vez por mês. Então é uma oportunidade que eu tive. Então, eu fui lá visitar 1 vez, o pessoal ficou feliz. Foi a primeira vez que eles pediram para uma igreja, para os funcionários de lá, para uma igreja voltar. Os moradores de lá pediram para a gente voltar. Tá, então ó, só vai passando. Só para vocês terem noção, várias coisas das nossas redes sociais, né? Do TikTok. TikTok. Oi? Tinha tudo isso. Vai passando, Isabela, rápido. Não é para vocês lerem, não. É só para vocês saberem que tem muita coisa das redes sociais. Pessoas tirando dúvida, pessoas elogiando, pessoas criticando sem noção de nada, né? Volta que uma coisa que eu quero falar. Volta um pouco. Aqui. Eu ouvi essa frase aqui, ó. E aí, isso é uma coisa, Valdemar, eu vou ter que falar. Porque eu acho que é muito importante. Fulana, falou o nome da pessoa, né? É como se fosse assim, a Isabela contando pra mim, e aí o Tarcísio tinha falado com a Isabela assim, Isabela, adorei seu pastor, aí ele fez isso e aquilo. Aí a gente às vezes pode encher a bola, né? Pô, tá vendo, o pessoal tá gostando de mim. A gente pode às vezes criar fãs do pastor. E aí, por exemplo, na rede social também, né? Eu ia falar isso antes ali. Às vezes o pessoal pode falar assim, eu gosto muito desse pastor, não sei o que, né? Em si isso não é ruim, mas quando a gente começa a criar fãs do pastor, às vezes a pessoa está na igreja por causa do pastor, e quando o pastor muda, essa pessoa continua na igreja ou não? Que nem né? O pastor da Batista falou também um pouco. É verdade. Isso acontece até na nossa igreja. Então isso é importante. É meio que inevitável. A gente quer ser amigo das pessoas, mas de fazer essa missão não para o pastor. Eu não quero que as pessoas me conheçam porque eu sou o pastor, mas quero que elas conheçam Jesus, quero que elas conheçam a igreja, né? E aí, essa aqui é uma frase minha, né? Que eu falei com algumas pessoas em particular, e um dia eu falei no sermão, eu não sabia que ela ia ter tanta repercussão, mas vários membros já falaram comigo sobre isso. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu achei interessante que eu falei isso. Antes de ser o seu amigo, falei, eu quero ser seu amigo, eu vou na sua casa, talvez se você me chamar só para almoçar, eu vou passear com você, vão na praia? Vão na praia. Para falar besteira, para jogar alguma coisa. Eu sou seu amigo, mas antes de ser seu amigo, eu sou seu pastor. Tanto no sentido assim de respeito e tal, mas isso ainda, como eu sou brincalhão, era mais no sentido de que eu quero cuidar de você. Eu quero ser seu amigo, mas antes de ser seu amigo, eu sou seu pastor. Eu quero cuidar de você. É igual o pai. Então, olhando para a vizinhança, eu acho que isso é fundamental também, né? De você tem que ser simpático, tem que no sentido assim, né? É bom que você seja simpático, né? O que você conseguir fazer para cativar as pessoas é bom, mas mostra isso também. Olha, eu não quero que você seja só o meu amigo. Eu quero que você olhe para mim como o seu pastor. Né? Eu quero que você entenda que o que eu estou fazendo não sou eu que faço, mas é Cristo que faz. Né? E aí a pessoa não se torna um fã seu ou um super amigo seu e quando você vai embora a pessoa sai da igreja. Né? Mas ela fica na igreja porque ela está unida a Cristo e ela tem você com uma estima alta, sim. Igual o Valdemar contou do cara que lembrava dele. Eu também tenho histórias assim, vocês também, né? Mas quando a gente vê que a pessoa gosta da gente, mas também entende que ela está na igreja por Cristo, isso é maravilhoso. E esse é o objetivo da missão na vizinhança. Esse é um dos motivos da gente usar batina, não é? Isso aí. Vai ter lugares que vocês vão ter que ser mais tradicionais, vou usar essa palavra, né? Tem lugares que vocês vão precisar ser um pouco menos, né?
E isso é uma particularidade muito diferente, por exemplo, de Realengo, onde eu estou mesmo. Os meninos viram lá, a gente usou a ordem das matinas, eu aproveitei que já estava com ela na cabeça daqui, usei no culto também. Na confissão de pecados, esse domingo, né, estou falando desse domingo, a gente ajoelhou para fazer a confissão de pecados. Não é qualquer igreja luterana que o pessoal se ajoelha, né? Ah, isso é católico. Mas aí se um dia eu chego lá e faço uma liturgia da minha cabeça, assim, entre aspas, né? Tipo, sem entregar uma ordem litúrgica, a gente canta Jesus tua presença e não sei o quê, o pessoal não fala assim, ah não, desse culto que eu não gostei. Sabe, eles são muito mais, não sei se é eclético, né, para esse sentido também, mas é maleável. Sabe, eles entendem que tudo é culto, né? E eles gostam dos dois, né? Mas talvez você chega numa igreja que o pessoal fica meio travado, fala, ah, pastor, sei lá, não deu certo não essa liturgia cantada aí, né? Ou então, ah, pastor, tá muito né, esquisito, tá? Então, isso aí você vai ter que perceber e, se for o caso, até explicar para a pessoa, né? Falar, olha, tudo bem, se vocês não gostam, a gente não faz, mas não entendo que isso é menos culto ou mais culto, porque tem ou não tem isso, né? A gente pode, sim, adaptar a nossa realidade. Igual a Jaqueline falou, me senti constrangida lá, né? Por quê? Porque ela não acha legal aquilo, ela não se sente à vontade, né? Não é o costume. Essa é a liberdade que o luterano tem, né? Tem vezes que os membros não entendem isso. E aí o pastor tem que ensinar e dizer, olha, se alguém quer ajoelhar, vocês falaram comigo do Bruno, o Bruno é meu congregado, né? Os meninos ali conversaram. Ah, o Bruno, ele ajoelha, não sei o quê. Eu falei, eu entregava a Santa Ceia para ele ajoelhado no chão. Só ele, ninguém mais da congregação ajoelhava. Mas ele ajoelhava. Eu não falei, ó, Bruno, tá feio, tá não sei o quê, ou o pessoal não ajoelha, você não pode também. Não. O cara tá em reverência ali, entendeu? Às vezes a gente vai achar estranho. Eu, confesso, eu achei estranho quando ele veio a primeira vez, parou na minha frente, ajoelhou, tal, fez o sinal da cruz, sei lá o que ele fez, e olhou pra mim. Eu achei estranho. Por quê? Não porque é errado, mas porque eu nunca tinha visto isso. Depois que eu entreguei 2, 3 vezes, normal. E a nossa doutrina dá essa liberdade. O luteranismo dá essa liberdade. Ficar errado se vira obrigatório. Assim é mais... Isso. É errado se torna obrigatório. E aí o pastor precisa ensinar. Não vai ser da noite pro dia também, né? Antes de ser amigo que ser pastor, né?